Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Esse é o quinto vídeo do nosso projeto Catequizando. Não se esqueça de deixar de dar lá o seu joinha e de se inscrever no nosso canal. Hoje nós abordaremos a quinta pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que indaga: o que as Escrituras ensinam principalmente? E a resposta é: as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer sobre Deus e qual o dever que Deus requer do homem. Pessoal, hoje nós chegamos ao final da parte introdutória do Catecismo Maior. Essa parte que é fundamental, em cima desta parte é que todo o Catecismo Maior se estrutura. Inclusive, a partir da pergunta 6ª até a pergunta de número 90, o Catecismo Maior ele vai tratar acerca do que o homem deve crer, né, sobre Deus, que é a primeira parte da resposta à pergunta de número 5, que estamos aqui tratando, né? E da pergunta 91 até a pergunta 196, isto é, até a pergunta final, o Catecismo Maior ele vai lidar, e é o que a pergunta 91 já mostra, né? Ele vai lidar acerca de qual o dever que Deus requer do homem. Então essa pergunta de número 5 também serve como uma espécie de dobradiça, né, para mostrar aqui uma distinção entre essa parte introdutória e o restante do catecismo, mas ela também serve para mostrar como é que o catecismo vai ser agora estruturado a partir da 6ª pergunta, que será em duas partes: o que o homem deve crer sobre Deus e o que Deus requer do homem, ou o dever que Deus requer do homem, tá bom? Dito isso, pessoal, que lições nós podemos extrair dessa pergunta de número 5, para o nosso ensino? Há pelo menos 4 coisas que nós podemos aprender, né? Tudo o que precisamos crer está na Escritura, todo o dever que Deus requer do homem está na Escritura, o crer precede o dever, e o crer e o dever são igualmente necessários, tá bom? Então são estas lições que nós aprenderemos. Em primeiro lugar, né, veja que o Catecismo Maior de Westminster é preciso em afirmar que a Escritura ensina principalmente o que o homem deve crer, né, acerca de Deus, né, sobre Deus. A Escritura, queridos, é um livro sobre a fé. Extraímos esse princípio, né, de modo exemplar a partir do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30, né? Quando nos ensina que Cristo realizou muitos sinais, mas os que foram registrados no livro de João, registrados na Escritura, tinham o propósito de que o homem cresce que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele tivessem vida no seu nome. Então esse propósito que está descrito aqui no livro de João, na realidade é o propósito de toda a Escritura. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, afirma que por meio do conhecimento completo, isto é, por meio da Escritura, o homem tem tudo o que necessita para ser conduzido à vida espiritual, à vida eterna. Que a Escritura principalmente ensina que o homem ele deve crer, é também deduzido do fato de que a exigência divina é que todos que se achegam a Deus se aproximem dele por meio da fé. É isso que afirma, por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 6, quando diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador de todos que o buscam. Logo, o principal ensino da Escritura diz respeito ao que o homem deve crer. A fé em Deus tem um conteúdo, queridos, que é um cabedal de doutrinas que são essenciais ao cristianismo, que são essenciais ao cristão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo chama esse conjunto de verdades doutrinárias de o padrão das sãs palavras, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Isto é, um modelo paradigmático que Timóteo, e bem assim como todo cristão, deveria guardar, deveria crer e guardar. Quando olhamos para os escritos paulinos, é isso que nós vemos realmente. Um conjunto de doutrinas que a igreja precisava e que a igreja precisa crer, precisa acreditar. Ainda nesse sentido, Judas
considera em sua epístola esse conjunto de verdades tão importantes que ele afirma, né, ao escrever a sua epístola, né, de maneira bem diligente, como o mesmo diz, que ele afirma que a igreja deveria batalhar com todo zelo pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, como está lá em Judas, no versículo 3, lá só tem um capítulo, né? Então veja que Judas emprega o termo fé não como algo subjetivo, como aquela graça que é colocada, aquela graça que é dada como dom, como presente ao crente, né? Ao cristão verdadeiro, né? Para que o homem então creia de fato em Cristo. Fé aqui ela é tratada como algo objetivo, algo pelo qual os cristãos deveriam crer e lutar, algo que foi entregue de uma vez por todas ao cristão. Fé aqui se refere a um padrão de doutrina, né? Ao padrão das sãs palavras, da sã doutrina, ok? Resumindo, queridos, crer em Deus, crer no Deus triuno, implica crer em tudo que está relacionado ao seu ser, as pessoas da Trindade, a obra de Deus, conforme revelada na Sagrada Escritura. Seguindo a estrutura do próprio Catecismo Maior de Westminster, tudo que o homem deve crer envolve tudo o que a Escritura ensina sobre a revelação, né, acerca dela, como nós já estudamos, sobre o propósito da vida do homem, sobre as doutrinas que tratam do ser de Deus, que tratam das obras de Deus, que tratam da criação do homem, da queda, que trata dos decretos divinos, que trata da providência, do pacto de vida e de obras, do pacto da graça, da obra do mediador do pacto, que o mediador é Cristo, né? Da obra da redenção dele. Enfim, nesse sentido, a Escritura apresenta tudo aquilo que nós precisamos crer. E é por isso, e é por essas verdades que nós devemos batalhar, lutar. E é nessas verdades que nós devemos crer. Tudo aquilo, então, que é essencial à nossa fé está revelado nas Sagradas Escrituras, né? Nesse sentido, podemos, então, recitar juntamente com o apóstolo Paulo Romanos 15, versículo 4, que, pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ok? Então, tudo que foi escrito para o nosso benefício. Enfim, nesse sentido, a Escritura é nossa regra de fé. Ok? Tudo que eu preciso crer está na Escritura. Em segundo lugar, é dito que a Escritura ensina qual o dever que Deus requer do homem. Como a pergunta 91 demonstra, né? O dever que Deus requer do homem é a obediência à sua vontade revelada. Todavia, nós trataremos do conteúdo da pergunta de número 91 em momento oportuno, ok? O que nos cabe agora, nesse momento, é entender que a forma de viver de modo agradável a Deus, está revelado na Escritura. Relembrando ainda a passagem de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, né? Por meio do conhecimento completo, por meio da palavra de Deus, não foi dado ao homem apenas tudo o que ele precisa para ser conduzido à vida eterna. Ou seja, não foi dado a ele apenas tudo o que ele precisa para crer, mas também foi dado a ele tudo o que ele precisa para a piedade, é o que diz lá o texto. Tudo que conduz à vida e à piedade foi dada por meio do conhecimento completo, por meio da Escritura. A Escritura é, ao mesmo tempo, um livro de fé, acerca da fé, e um livro cheio de preceitos, de deveres, um livro sobre a conduta. Como a segunda parte do Catecismo Maior mostrará, Deus revela o que espera do homem em relação ao dever do homem, em relação à sua lei, a lei de Deus, em relação ao amor a Deus e amor ao próximo, sobre a necessidade de crer, sobre o arrependimento, sobre as boas obras, sobre o uso dos meios de graça.
especificamente sobre como o cristão deve lidar com a palavra, qual é o dever do cristão em relação à palavra, o batismo e a Santa Ceia. O fato, queridos, é que a forma como o homem deve viver para agradar a Deus está na Escritura. Tudo que o homem precisa para ser perfeito e perfeitamente aperfeiçoado e habilitado se encontra na palavra de Deus, como está lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Esse tópico, então, pode ser resumido nas palavras do pregador, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Nesse sentido, queridos, a Escritura não apenas é a regra de fé do homem, mas ela também é a regra de prática para o homem. Ok? Em terceiro lugar, não foi sem motivo que na resposta do Catecismo Maior, o crer foi colocado antes do dever. Porque o crer precede o dever. E não poderia ser diferente. A religião cristã é uma religião da graça. O homem não tem por si mesmo condições de obedecer a Deus, a menos que seja habilitado a crer. A fé, então, precede o crer. E o apóstolo Paulo deixa isso claro quando afirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 1, versículo 8, Efésios capítulo 2, versículo 8 a versículo 9. O homem é habilitado por Deus a crer. Isto é, a fé lhe é dada como um dom, para que ele possa crer e, crendo, possa obedecer. Sem fé, o homem está morto nos seus delitos e pecados, e assim não pode e nem mesmo quer agradar a Deus. Assim como Agostinho disse que cria para poder entender, nós podemos dizer que nós cremos para poder obedecer. A fé está na raiz da vida cristã, e a obediência é o seu fruto. Gerardo Voss nos ajuda a entender isso quando afirma: cita-se crer antes do dever, porque na vida cristã, assim como no mundo natural, a raiz deve vir antes do fruto. Crer é a raiz e o condutor da vida. É por isso que a verdade a ser crida tem de ser estabelecida antes que se considerem os deveres exigidos. A fé do homem é o que definirá a vida que ele levará. Afinal, como diz Provérbios 23, 7, assim como o homem imagina na sua alma, ele é. O homem é o que ele crê. Desta forma, crer precede o dever. Em quarto lugar, outra verdade que aprendemos dessa resposta é como a doutrina e a prática não são realidades autoexcludentes, né? Como o crer e o dever são igualmente necessários. O cristão não precisa ficar numa sinuca de bico quando indagado sobre o que é mais importante, crer ou obedecer, né? A doutrina ou a prática, acreditar ou praticar. O cristão prontamente responde que as duas coisas são igualmente necessárias. E uma coisa leva necessariamente a outra, ou pelo menos deveria levar. É pela fé somente que o homem é salvo. Todavia, essa fé ela é frutífera, ela é operosa. Assim, a Escritura afirma a necessidade das duas coisas. Em um momento, ela diz que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, pois por obras da lei ninguém poderá ser justificado. É o que está lá em Gálatas 2,16. Mas em outro momento, a Escritura diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, como está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 24. A Escritura está mantendo aqui a harmonia e o equilíbrio entre as duas coisas. O homem é justificado e salvo pela graça mediante a fé, mas essa fé tem necessariamente frutos, pois a fé sem obras é morta. É o que deixa claro também Tiago 2, 26. A Bíblia ela também coloca isso de uma maneira ainda mais clara, da seguinte forma, usando ainda aqui o apóstolo Paulo, lá em Efésios 2, versículo 8 e versículo 9.
O homem é salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem das obras, porque é dom de Deus, não de obras, para que o homem não se glorie, é o que é dito nessa passagem. Mas logo em seguida, no versículo 10, também é dito que esse mesmo homem foi criado à imagem de Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Assim, o crer e o dever estão casados e intrinsecamente vinculados um com o outro, ao ponto de que ninguém pode separar. A ortodoxia, isto é, a doutrina correta, deve levar obrigatoriamente a uma ortopraxia, a prática correta, ok? Onde faltar uma, a outra necessariamente também faltará. Como bem afirmou Gerardo Voss, é claro que o cristianismo, segundo a Bíblia, é um sistema de doutrina e de vida. Então, o crer e o dever estão vinculados e a ninguém é permitido separá-los. Por fim, pessoal, chegamos ao final da parte introdutória do Catecismo Maior. Está mais do que estabelecido que a Escritura é a palavra de Deus, e hoje, de modo particular, nós vimos o que isso implica, né? Implica que tudo o que o homem precisa crer e todo o dever que Deus requer do homem está na Escritura. É claro que essa declaração tem uma aplicação muito forte para as nossas vidas. E esta aplicação nós não somos livres para pensar e agir fora da Escritura. Isto é, se nós desejamos de fato glorificar a Deus através da nossa fé e da nossa vida. A Escritura não fala de todas as circunstâncias da nossa vida, isso é verdade. Como, por exemplo, ela não fala onde necessariamente nós devemos trabalhar, que entretenimento lícito nós podemos escolher, que jogo jogar, que faculdade fazer, qual o nome da pessoa que nós devemos casar, sobre os lugares que nós devemos ou não ir, viajar ou não, se o que nós devemos fazer ou comprar no supermercado. Enfim, a Escritura não fala detalhadamente sobre tudo o que nós devemos fazer na nossa vida. Mas não se engane, tudo isso, tudo o que nós fazemos e todas as coisas que nós intentarmos fazer, elas partem de pressupostos e fundamentos que nós assumimos e cremos. Há princípios invisíveis que moldam tudo o que nós fazemos. E é por isso que nós precisamos compreender que a Escritura é o único fundamento sólido, por ser ela a palavra de Deus. E ela tem princípios que se aplicam a todas as coisas que você possa imaginar. A Escritura ela é suficiente para todo o crer e dever do homem. Há nela princípios para tudo isso que nós citamos anteriormente e para tudo mais. O que nós precisamos, então, é conhecê-la mais e melhor, né? Buscando, obviamente, isso em oração, na dependência do Espírito Santo. Nós precisamos retornar às Escrituras. A nossa devoção às Escrituras precisa ser mais disciplinada e melhor. Enfim, pessoal, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Amém.